para vocês um pouquinho sobre um experimento que a gente fez recentemente. Olha, confere para mim se está aparecendo em tela alta. Tá cheia? Sim. Boa. Se quiser gravar a partir de agora, Henrique, é super bem-vindo. Boa, obrigado. Então, a gente quer provar aqui hoje que existem maneiras talvez mais inteligentes da gente fazer um RAG. Peço desculpa se a performance hoje não foi muito boa, dado esse acontecimento, mas a gente hoje vai mostrar como que a gente pode usar o poder que esse modelo open source do Google, que é o Gemma, tem, quando é feito um fine tuning em cima dele, que pode superar e até mesmo não só substituir, mas trazer resultados expressivamente melhores do que um RAG tradicional, ainda mesmo que seja um RAG, um Raptor RAG, um Graph RAG, etc., né? Qualquer tipo de retrieval que você tenha uma base de dados externa, né, para o seu pipeline principal. Então, o objetivo é demonstrar isso. E aí, hoje, a gente vai matar o RAG na sua essência, como ele foi introduzido, e vai hoje trazer esses conceitos, né? Então, a gente vai fazer uma introdução. Vocês estão me ouvindo? Ou eu estou congelado? Estamos te ouvindo bem. Ah, beleza. Perfeito. Perfeito. Então, a gente vai fazer uma breve introdução desses conceitos. Vamos passar um pouquinho sobre qual é a estrutura de JAX que a gente vai usar, o que era, um pouquinho o que é, para todo mundo ter familiaridade. Meu objetivo aqui hoje não é trazer um aprofundamento muito grande em cima desses métodos que a gente vai usar, mas trazer para vocês uma das alternativas de provar com que esse paper está correto e como que vocês podem aplicar isso de forma fácil no trabalho, né? Então, no final do dia aqui, a gente vai ter um Colab que vocês podem baixar e substituir o dado, alterar uma função ou outra função ali e e mostrar isso, né? A gente vai entregar um modelo não deployado, então a gente não vai fazer o deploy disso hoje, mas a gente vai conseguir fazer a inferência. Então, no final do dia, a gente tem um Colab que tem um modelo que a gente treinou ali no próprio estrutura do Colab do Google mesmo, sem requerer muito poder computacional ou algo que seja muito caro, e uma resposta, né, desse pipeline. A gente passa um pouquinho sobre os resultados da família 3 do Gemma, ou seja, as diferenças que eles trouxeram com relação à família 2. Eu sei que hoje a gente tem ainda alguns modelos mais avançados do que esse no mercado, pelo Google, mas é uma família muito boa e são modelos realmente muito bons, com muita capacidade de substituir modelos aí que a gente usa como o Opus 4.6, etc. Um pouquinho de por que a gente escolheu LoRa. A gente está usando a abordagem de LoRa aqui justamente porque a gente reduz na hora de fazer o treinamento em cima, né, nos pesos, a gente reduz no fase em todos, por fins de prova mesmo científica de que às vezes, nem sempre fazer um fine tuning completo vai ter um resultado melhor do que fazer um LoRa. Então a gente parte desse pressuposto para trazer um resultado que seja mais rápido, também um experimento que seja mais rápido. Um pouquinho sobre mim, eu sou o Pedro, sou engenheiro de dados sênior em IA aplicada, né? Esse é o cargo completo na IBM. Sou GDE em Cloud AI, sou palestrante internacional, sou certificado em inteligência artificial e machine learning da Universidade do Texas em Austin, sou viajante, sou cristão, sou casado e agora o meu título preferido é que eu sou pai da Clara. A Clara vai nascer dia 6 de setembro, permitindo Deus. Ali está uma fotinha minha, uma fotinha da Clara, como ela está hoje, quer dizer, esse ultrassom tem alguns meses, e a minha esposa também, Bianca, o nome dela. Está aqui meu Instagram e meu LinkedIn, caso vocês queiram postar alguma coisa, me marquem. Então, para quem não teve a oportunidade ainda de ler o paper, a gente vai provar esse paper aqui. Vou mandar o link dele no chat. E aí, se vocês quiserem ir acompanhando também, fica aqui a referência. Ele vai mostrar como que a gente consegue ter um processo muito sólido de extrair dados de uma base muito grande, né? E aí a gente pode falar de domínios como finanças, como indústria de finanças, indústria, sei lá, governamental, indústria médica, coisas que envolvam uma grande quantidade de dados, né? Então, como é que eu pego uma grande quantidade de dados, um data lake gigantesco da vida, e consigo extrair dele
E aí, usando alguns certos métodos, pares de pergunta e resposta que sejam muito, extremamente coesos para que eu possa usar num fine tuning, aplicando LoRa no modelo menor do Gemma, e aí usando esse modelo que a gente conseguiu fazer o fine tuning como um modelo de consulta do meu pipeline. Então eu tenho um LLM principal que faz queries para esse LLM que eu treinei, que eu fiz o fine tuning nele. Então, ao invés desse meu LLM fazer uma query e eu fazer o embedding dessa query, pesquisar no meu banco de dados vetorial, que eu já armazenei vetores usando alguma estratégia de RAG, que existem milhões no mercado hoje, o que eu faço é gerar uma query, como usualmente a gente já faz, e ao invés de eu mandar para um VectorDB, eu mando para um modelo. E esse modelo responde, né? Ele não tem nenhum dado externo, ele responde com o que ele foi treinado, mais a camada de pesos do nosso fine tuning. Então, esse paper demonstra isso e a gente prova na prática como é que isso funciona. Então, o meu objetivo aqui hoje é mostrar que existem alternativas melhores ao RAG e que a gente pode fazer isso com um custo baixíssimo. Então, o que esse paper ele vai fazer, né? O grande valor aqui não está no processo de fine tuning em si. Por isso que eu falei que eu não vou gastar tempo falando de JAX, keras, métodos, por que eu usei o rank, sei lá, 6 para reduzir o tamanho da matriz ao invés de 12, por que eu escolhi isso ou aquilo. O coração aqui mora em como que eu transformo uma base de dados extremamente gigante em pares de perguntas e respostas extremamente coesos para que eu possa treinar, seja um LoRa, seja um fine tuning completo, supervised fine tuning completo você queira fazer, né? E uma das coisas que esse paper ele vai demonstrar para a gente ali no decorrer dele, eu recomendo muito que vocês leiam depois, ele vai primeiro pegar de um corpus de documento e vai extrair coisas que são fatos. Por exemplo, se você tem uma coisa jurídica e aí alguém faz alguma coisa com outra pessoa. Então, existe um fato, né? Que o fulano, que o X fez algo sobre o Y. Então, ele vai extrair esses fatos. Depois, ele vai pegar esse conjunto de questões de perguntas e respostas extraídos de forma factual e vai fazer uma consolidação. Ou seja, tudo que for similar, ele vai fazer a junção. E eu vou passar passo a passo disso, tá? No Colab. Depois. E o paper detalha por que cientificamente que eles escolheram fazer isso, por que isso tem um determinado resultado, tá? Então, ele vai fazer o merge desses fatos similares. Então, ele vai aglutinar, né, em par de pergunta e resposta novo, mas que contenha algo que seja similar. Depois, ele vai fazer uma verificação para garantir que o conteúdo que está dentro de cada par de pergunta e resposta, ele não depende de uma fonte externa. Ou seja, eu não estou falando que o Henrique fez algo com a Thaís, mas sem dar contexto de quem é o Henrique e quem é a Thaís. Se isso acontecer, o modelo vai reescrever essa pergunta de modo que esteja completo o contexto dos atores daquele lugar, né? Daquela pergunta, daquele fato, ou do que quer que seja. Então, a gente está garantindo aqui que toda pergunta, ela essencialmente tem tudo que eu preciso em tese, eu não preciso de nenhum contexto externo para poder responder ela. Então, a gente vai fazer meio que um enriquecimento, né? Algo que a gente fazia em engenharia de feature aí, machine learning tradicional. Então, a gente está pulindo as coisas, mas no fim, essencialmente, a gente fala das mesmas técnicas, né? Só que usando o LLM para fazer esse meio do caminho, né? Cada etapa dessa daqui, eu estou usando um modelo para poder fazer essa busca no corpus e tanto extrair o fato, quanto consolidar, quanto verificar. Depois, ele vai gerar, e aí são pares novos esses, pares de perguntas e respostas baseados em entidades. Então, quem é o Henrique? Todas as características dele, por exemplo. O que é a instituição X? Todas as características dela. Então, perceba que a cada etapa desse processo de extração que a gente está fazendo aqui, a gente está cobrindo toda a informação possível de qualquer gênero ou tipo que possa existir. Porque todas as nuances que às vezes a gente poderia
não receber quando a gente fala de VectorDB, né? Porque o que é essencialmente um VectorDB, né? A gente vai pegar um dado muito grande, a gente vai dividir em chunk, e aí tem estratégias de chunk, né? Recursiva, section based, etc. E você vai transformar isso em vetores e armazenar no VectorDB, né? Só que quando você faz a query e tem o retorno, ninguém te garante que o pedaço de chunk que foi retornado para você tem essencialmente todo o contexto que você precisa. Você pode até fazer sei lá, uma quebra de chunks baseada em alguma outra coisa, mas essencialmente não, né? Nem sempre vai ter o resultado que a gente quer. E aí tem gente que faz até uma outra coisa que chama re-ranking, né? Em cima disso. Então, baseado no meu top K de, sei lá, 12 do meu VectorDB inteiro, eu vou fazer um outro ranqueamento de similaridade, vou pegar o top 3 dos top 12. Estratégias que a gente fazia, né? E nem sempre garante um bom retorno. Pedro, você está dizendo que você quer uma bala de prata? Não. Eu estou dizendo que muitas coisas que um raio tradicional com VectorDB cobria, isso daqui pode, não cobria, perdão, isso daqui pode cobrir. Então, depois que a gente faz essa extração de anti-surfacing, a gente faz uma análise também de diferentes documentos para garantir para o treinamento do nosso modelo depois que a gente tenha questões, né, questions and answers, que fazem referências a coisas que estão em documentos diferentes, para garantir que a gente não vai ter um treinamento viciado. Depois que a gente faz isso, a gente então se encontra com uma base de perguntas e respostas bem ampla e diversa, que a gente pode usar para fazer o nosso fine tuning, que a gente vai usar hoje um modelo do Gemma, né, que é a família de modelos open source do Google, para quem ainda não conhece. O método de fine tuning que a gente vai usar vai ser um SFT, mas usando LoRa, ou seja, a gente não vai treinar todos os pesos da nossa matriz, né, que o modelo essencialmente é isso, mas a gente vai treinar uma parte menor. Isso que vai garantir que a gente consiga fazer isso em runtime aqui dentro de um Colab. E depois a gente vai fazer a inferência, que é justamente pedir para uma LLM maior perguntar para uma LLM menor que foi pós-treinado, que teve um treinamento em cima dela, e ter esse retorno pelo nosso pipeline principal acontecendo, né? Que aí vão as nossas soluções do dia a dia. Então, resumindo um pouco do que eu falei com um print do paper, isso aí está lá no paper, a gente faz, então, um treinamento. Então, a gente pega o nosso corpus principal, faz a extração dos fatos, faz a consolidação, faz a verificação em reescrita. Lembra, se a pergunta não tiver todo o contexto necessário, a gente faz esse navegar aqui sobre entidades, né, para garantir que a gente tenha questões que cobrem entidades únicas, e depois fazer essa análise cross documentos. E em cada etapa dessas eu tinha mencionado que a gente usa uma LLM para fazer isso, né? Porque a gente está olhando para dados, para caracteres, para string, e extraindo outras strings, a gente faz isso com uma LLM, que pode ser da sua escolha, né? E pode ser qualquer uma, eventualmente pode até ser uma open source também. E no final do dia a gente tem, então, um par de perguntas e respostas, que são as nossas, que a gente vai chamar aqui de reflections, né, baseadas no documento inteiro, e isso vai ser usado para fazer o treinamento do nosso Memory Model. Então, Memo é Memory Model, que está lá no título da nossa palestra. E como se dá, então, o processo de inferência? A gente tem uma pergunta, aqui, diagrama basicão, né? O usuário faz uma pergunta que manda para o nosso modelo executivo, que pode ser qualquer modelo que você queira, pode ser um Opus, pode ser um Gemini, pode ser, sei lá, um Queen, qualquer outro. E esse modelo executivo, ele vai fazer todas as consultas que ele precisa usando o nosso Memory Model, né? E aí as estratégias que você vai fazer aqui, é que ele fala de muster, você pode fazer qualquer outra, seja uma pergunta e retorno direto, seja um round de 3, como está aqui, seja qualquer outra coisa. O importante aqui é falar um pouco sobre essa etapa principal, que é até bem simples, né? Quando a gente olha para o título aqui, talvez a gente pense em algo muito complexo, mas não. Na verdade, é até bem simples, mas traz um resultado muito legal para a gente. Então, um pouquinho de conceitos, né, da biblioteca que a gente vai usar. A gente vai usar o JAX, que é uma biblioteca que foi criada pelo próprio Google, e aí, né, o Google, quando a gente fala de TPUs, né,
Tensor Processing Unit, a gente fala de TensorFlow, que também é do Google. Então, o Google hoje ele tem as melhores bibliotecas e também as melhores placas. Então, é extremamente otimizado para rodar nas TPUs e é realmente de uma qualidade extrema e facilidade também muito boa para a gente. Então, quando a gente for fazer o uso do Keras, a gente vai informar que a gente vai usar o JAX, né? Então, o Keras é mais fácil que o TensorFlow para a gente poder manipular, é mais user-friendly, se a gente pode dizer assim, e ele roda em cima justamente do TensorFlow, que eu comentei com vocês. Então, a gente consegue prototipar, consegue construir, consegue treinar as coisas de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil também de compreender, né? Falando aqui dos modelos da família Gemma, do Google, a gente tem diversos, esse slide não está atualizado, mas o grande foco do Gemma é produzir um modelo que seja open source e que seja tão bom quanto os grandes modelos, né? E hoje, uma das coisas muito legais que a gente consegue fazer usando o Gemma é embedar ele num dispositivo móvel, por exemplo, sem precisar de acesso à internet para responder certas coisas. Então, pensa às vezes se você tem um app da sua empresa aí e você quer implementar, sei lá, alguma coisa que te ajude no dia a dia, alguma coisa de sumarização ou alguma coisa que responda baseado no conteúdo interno da empresa, né? E você não quer uma API ali que vá ficar sendo cobrada a cada pergunta e resposta. O Gmail é uma excelente alternativa. E existem várias versões que já foram fine-tunadas, versões para código, versões para segurança, versões para aplicações médicas. Então, o Google ele não só te oferta modelos que são é, é, de graça, né? São open source, você pode fazer self-hosted deles, mas eles também oferecem modelos já fine-tunados em alguns domínios específicos. Então, assim, é realmente muito legal. O Gemma é muito bom. A gente usa ele dentro das nossas soluções aqui, dentro da IBM, em um dos grandes clientes que a IBM tem aqui na América Latina, né, no setor bancário, e ele tem tido um resultado muito bom, não só para sumarização, mas também para uso dentro de orquestração mesmo de pipelines, tá? Então, aqui eu trouxe um pouquinho do resultado dele, desse benchmark, que é um benchmark até bem famoso. E por que a gente vai fazer LoRa? LoRa é uma das estratégias que a gente faz fine tuning, né? A gente faz notificações de matrizes. A gente faz ela justamente por ser mais rápida e ter um resultado similar. Então, a gente, ao invés de modificar todos os pesos do nosso modelo, a gente vai multiplicar isso pelo nosso rank, né? Que é o RA aqui, rank, low rank, baixo rank, e vai fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem. A gente vai multiplicar a nossa matriz pelo nosso rank e fazer o treinamento desses pesos resultantes, né? Então, a gente usa isso e coloca isso como uma camada acima, lá dentro do nosso modelo, e faz a inferência. Então, aqui tem um paper que prova, o paper do LoRa, falando de por que ele é eficiente, e a gente está partindo do pressuposto de que nem todos os parâmetros precisam necessariamente serem alterados para que a gente tenha uma performance boa numa determinada tarefa. Então, é isso que esse paper, essa pesquisa, que garante para a gente que eu não preciso fazer um fine-tuning completo, tá? Então, qual é o step by step de um LoRa? Eu carrego o modelo, eu vou congelar os pesos, depois eu vou gerar as matrizes A e B, escolhendo o nosso rank, e aí eu trouxe alguns valores padrão, 2, 4, 6, 8, 12, etc. A gente vai começar o nosso treinamento com os nossos dados, depois a gente vai passar a gente vai passar, fazer a combinação dessas duas matrizes ali, e daí tem outros detalhes de treinamento específico aqui que eu não vou entrar, mas com esses pesos salvos no final, a gente cola eles no modelo principal e faz a inferência, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente não vai ter tempo hoje, mas eu fico super feliz de esclarecer isso no detalhe, tá bom? Então, a gente vai abrir esse collab de minha autoria, vou compartilhar com vocês, eu acho que está até aberto para todo mundo, tá? Fiquem à vontade para abrir também junto comigo, e se vocês quiserem executar, não sei quantos aqui são novos na interface do Colab, mas você precisa de uma conta do Google para começo, né? E aí depois que você faz uma conta, você pode assinar o Pro ou não.
Eu recomendo você assinar o Pro, é só R$ 58 por mês. A gente sei que a gente assina tanta coisa no dia a dia, Netflix, Prime, Amazon, mas aqui você tem um custo-benefício muito bom. Esses R$ 58, eles voltam para a gente com muita força aqui, então definitivamente vale a pena. E aqui em cima, aqui ó, desconectar minha runtime, mas você vai clicar em Connect ou Reconnect no seu caso, e você poderia até escolher diferentes placas para você rodar nessa máquina lá dentro do Google. Eu estou escolhendo a T4, mas você pode escolher N outras aqui. E aí, baseado no seu plano, algumas vão estar liberadas, outras não. E aí você pode rodar onde você quiser. Pedro, posso rodar no meu computador? Com certeza, não só pode como deve. Você pode baixar isso daqui, ó, e executar no seu computador normalmente, se você tiver uma boa estrutura aí. Mas, como eu disse, é bem simples até, então não tem muita necessidade de ter muito poder computacional, né? Antes de eu começar a explicar o Colab e a gente ver isso na prática, tem alguma dúvida que eu possa responder? Ou tá tudo claro para vocês? Vou beber uma água, tá? Hidratem-se. A galera tá tímida, é isso? Que isso? Não, para mim tá de boa, tá entendendo bastante. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então. Pedro, você poderia explicar para a gente, então, porque você, apesar do primeiro slide de praticamente querer dizer que o Hag o Hag foi-se embora, me explica pra gente o porquê usar Hag, ou quando usar Hag, e quando seria um bom caso usar o Hag e quando seria um bom caso usar o Memo. Tá bom. Eu acredito que, pela minha experiência, né? E aí cada um pode ter o seu produto e o seu problema ser resolvido, mas eu acho que o RAG tradicional, né, quando você pega documento, faz VectorDB, embed, faz a query, talvez seja muito útil quando você tem uma base de dados pequena. Porque, às vezes, quando você vai fazer uma query para esse banco de dados, né, vetorial, fazer o processo do RAG, se você não achar a informação no primeiro retorno da query, você acha na segunda, acha na terceira, tá tudo certo. Mas se você tem uma base de dados muito grande, você vai começar não só a ter muito dado e o retorno dessa informação nem sempre vai ser coesa, porque similaridade semântica não é tudo, né? Não é o mandatório 100% das vezes. E vamos supor que você até consiga ter esse retorno, claro que o melhor dos casos vai ser no primeiro, né? Na primeira consulta. Mas você pode ser que tenha esse retorno, sei lá, na 10ª consulta que você fez. Então você vai ter não só custo de token de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Você vai crescer o proxy da rede que você está usando, dependendo da quantidade do dado. Né? Se você está em indústria extremamente limitada, como é um dos casos que a gente atua aqui, isso é uma restrição, né? Quantidade de coisa que você pode para o proxy. E muitas das vezes o que retorna nem sempre é tão bom. A divisão que você faz do seu corpus primeiro não é tão boa, né? Nem, por exemplo, como é que a gente fazia estratégia de RAG para dados muito grandes? Você fazia um Raptor RAG, né? Raptor RAG. Você pegava todo o seu corpus, deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Você pegava todo o seu corpus, agrupava, né, clusterizava esses documentos, fazia um resumo desse cluster, depois clusterizava o cluster, fazia um resumo do cluster e embedava isso tudo aí. E fazia uma query no final desse rolê todo. Funcionava, mas nem sempre era assertivo, né? E muitas das vezes o seu esforço de ir e voltar até ter algo que faça sentido era muito grande. E aí as pessoas começaram a trazer alternativas, né? O Raptor é uma delas, o GraphRag é uma delas. E aí introduziram fazer o re-ranking, né? Então vamos supor que você olha para esse banco de dados aqui, você fazendo RAG tradicional, com todos os seus milhões de documentos e tal, que aí você pega os 10 com maior similaridade semântica aqui,
baseada na sua carry. E dentre esses 10, você faz uma nova consulta, uma nova similaridade, para ver qual é o melhor deles. E você pega os 3 dos 10. Isso é re-rank, né? Você fazer um ranking novamente. Em alguns casos funcionava, que aí você não gastava, né, token para ler os 10. Né? Você não pegava também os top 3 sem analisar de novo entre eles. Mas nem sempre isso funcionava. Então, o objetivo aqui do memo, né, desse paper, é mostrar como que em cenários onde você tem muitos dados, você consegue trazer uma resposta que tenha acurácia, né? Sem contar que você, ao invés de ter vários serviços, você tem um só. E você não precisa ter um pipeline, por exemplo, você precisa de um RAG, né? Você precisa de um VectorDB, você precisa de um pipeline de processamento desses dados, um outro para consultar e tal. Aqui, o engenheiro pode treinar o próprio modelo, fazer o deploy da máquina dele, e a única coisa que a gente faz é uma inferência dentro da nossa rede local, nada mais. Super simples. E muitas vezes esses documentos nem mudam tanto assim. Então, eu não sei se ficou claro, mas IA, gente, é muita experimentação, viu? Vocês precisam testar, ver se funciona legal para vocês, se aplica no caso de vocês, mas essencialmente aqui funciona. Eu acho que era isso, né? Ah, Isso, baita aulão. beleza. Bom, eu só queria... Podemos sepultar o RAG, então? Aí, só. Não. Ah, tadinho. Para mesmo chegar, o Hag teve que caminhar um bocado. Não, que isso. Eterno em nossos corações. Pois é. Verdade. Eu não tô brincando, a gente não quer matar o RAG, tá? O RAG tá aí para ser usado, mas isso aqui é muito promissor. Testem, depois vocês me falam. Mas quero só dar Então, uma observação aqui para vocês aproveitarem e fazerem muita pergunta para o Pedro, porque eu vou deixar os elogios para depois, mas aproveitem, façam perguntas, porque o Pedro tem uma didática ótima. Então é isso, traga as perguntas, mas continue. amém. Amém. Ai, às vezes eu saio achando que foi tudo tão confuso, mas tudo bem. Eu lembro da primeira palestra que eu dei pelo programa, né? Foi lá em Lima, em inglês, a primeira vez, e deu um monte de problema, mas no fim deu certo. Eu falei assim, espero que a galera tenha entendido. Mas que bom, Thaís, obrigado. Vou ficar feliz por isso. Se dá certo, não tem graça, entendeu? Tem que dar tudo errado. Obrigado. Isso. Boa. Então, gente, quais são as plataformas que a gente vai usar aqui, tá? Para quem nunca lidou com Python, Python é uma linguagem de programação e a gente consegue baixar códigos de outras pessoas que fizeram esses códigos e reutilizar nas nossas aplicações, né? E o que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Eu estou pedindo para o gerenciador de bibliotecas do Python instalar para mim, nesse ambiente aqui que eu estou rodando, essa biblioteca. Esse "-q" aqui é para ele instalar quieto, senão ele ia logar um tanto de coisa para a gente ali, "-quiet", né? Então eu vou usar o Keras Hub, o Keras, vou instalar a biblioteca do Google, Google GenAI e o Datasets também, porque a gente vai buscar uma fonte de dados que já existia. Então lembra, no paper ele fala de dados proprietários de empresa, dados grandes. Aqui, para fins didáticos e exemplificar, a gente vai usar um dataset que já existe aí e a gente vai provar com ele, tá? Então, o treinamento que a gente vai fazer aqui não é muito extenso, a gente treina por uma época só. Então, se vocês forem aqui embaixo, a gente vai treinar por uma época só todos os pares de questões, que são esses 977 aqui. Mas vocês podem treinar em mais épocas e etc. E quanto mais você treinar, teoricamente, melhor o modelo vai ficar no final do dia, tá? Existem várias pesquisas falando sobre quantas épocas, qual o tamanho exato, quantas vezes você repete esse treinamento de N épocas e tal. Enfim, existem várias coisas aqui. Então, a gente vai fazer o uso dessas bibliotecas. Para quem nunca mexeu com o Jupyter Notebook antes, é esse formato onde a gente tem células de texto e células de código, e a gente pode executar célula a célula. Então, a gente executa e vê o resultado aqui. Eu já executei, para não demorar tanto, mas vocês podem aí, enquanto eu falo, ir clicando em cada uma delas aí, passo a passo, e vocês vão ter o mesmo resultado que eu no final aqui.
Então, a única coisa que a gente vai precisar aqui de dados, a gente precisa de uma chave do Gemini API Key, e aí você consegue gerar isso dentro do seu console do Google Cloud, você pode gerar essa chave. E aí, se eu não me engano, você vai colocar ela aqui. Então, dentro do Colab tem essa parte aqui que tem uma chavinha de secrets, e aí você vai colocar o nome que ele está pegando e o valor, tá? Então, tem algumas outras, mas a gente só vai usar essas duas aqui do lado. E a gente vai aqui a Hugging Faces, tá? Para quem não sabe, é um lugar onde a gente tem o GitHub de datasets e modelos. Então, é o lugar onde a gente baixa esses modelos grandes e baixa datasets e tal. Então, a comunidade de Machine Learning usa muito essa plataforma aqui e a gente vai usar ela também. Depois vocês, enfim, vejam, é muito legal, tem muita coisa bacana aqui a gente pode usar. Então, primeiro, em Python, a gente importa tudo que é necessário, faz o set no nosso ambiente aqui das variáveis que a gente vai fazer o uso, a gente instancia o nosso client, usando o GNI.client, mais uma vez a biblioteca que a gente está usando aqui do Google. Por que eu estou instanciando uma LLM aqui, Pedro? Por que você está fazendo isso? Porque a gente vai usar uma LLM para justamente fazer o processo de extração, né? Todo o processo que o paper tenta testar aqui dentro. E também a gente tem um modelo executivo, que vai vir de uma LLM também. Então, a gente faz isso usando o Google ali, por isso a gente usa o Gemini. Se você quiser usar, sei lá, o OpenAI, você pode usar aqui, tá tudo certo, só trocar. Então, o que a gente vai usar no back-end do nosso Keras, né? Qual é a estrutura, qual é o algoritmo, qual é o treinamento, a estratégia de treinamento que a gente vai usar. Vai ser o JAX, então eu estou definindo aqui, tá? E aqui eu estou definindo essa variável aqui, que vai definir para a gente o tipo, que na verdade ela vai evitar que a gente tenha alguns tipos de erro enquanto a gente for fazer o nosso fine tuning aqui no nosso Colab, tá? Principalmente pela limitação que a gente tem aqui de memória e tal. Então a gente faz o set aqui. Depois a gente faz o import, e aí, um detalhe, sempre que você estiver fazendo Colab, executa a célula, executa a anterior, executa a próxima, vai sempre executando sequencialmente, senão dá erro. Então, beleza. Defini aqui o basicão para a minha estrutura rodar, e agora o que a gente vai fazer é começar, de fato, toda a engenharia do nosso paper, né? E a primeira delas é fazer o carregamento do nosso dataset. Então, eu vou fazer esse import aqui, vou colocar o nome do dataset que eu quero, e aí, quantos fragmentos de dados eu vou extrair desse dataset, porque o dataset é gigantesco, costumam ser gigantescos. Então, a gente define um máximo aqui, porque se a gente for treinar nesse dado todo aí, eu preciso de mais poder computacional. Então, eu coloquei um máximo de 100 aqui dentro. Pedro, o que é esse dataset que você está usando? É só uma coletânea de perguntas e respostas, dataset card, da Wikipédia. Então, a gente tem uma base de perguntas e respostas, mas beleza, Pedro, você não ia criar a sua base de perguntas e respostas? É isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente tem um dado adicional aqui, que é esse context. Esse context é o título da matéria na Wikipedia e as sentenças, né, os parágrafos desse conteúdo. Então, a gente vai aglutinar isso para ser o nosso corpus e a gente usar para fazer o processo que o paper está testando, tá? Mas isso aqui poderia ser vários PDFs, poderia ser vídeos que você vai fazer a descrição de cada frame, poderia ser imagens que você vai ter a descrição, enfim, muitas coisas. Então, a gente tem aqui esse dado que está sendo carregado dentro dessa variável, e aí a gente vai fazer o parse desses documentos que a gente acabou de baixar ali dentro. Então, a gente vai juntar dentro daquela variável, daquela coluna de contexto que eu falei com vocês, todas as sentenças, né? Ou seja, todos os parágrafos, junto também com o título. Então, a gente vai gravar tudo isso daqui dentro desse dicionário, né? Que vai receber aí um array com todas essas docs. Beleza. Uma vez que eu fiz isso,
é que eu estou definindo 2 helpers, essa função e essa função aqui. Perdão, aqui não é uma função, aqui ele está só executando, e eu defino esse helper aqui, que tem dois modelos aqui, né, 2 modelos aqui, um que vai ser a nossa lista, e cada lista recebe um array, né, com os pares de perguntas e respostas. E a gente tem essa funçãozinha aqui que a gente vai usar em todas as 5 etapas que a gente leu do paper. O modelo que a gente vai usar é o 3.1 Flashlight do Google, por isso que a gente usou o client. Alguma coisa apitou aqui, eu não sei o que é. Aí, ao contrário de você, eu não pago Pro. Em toda sessão, basicamente, eu reclamo de ter que pagar essa porcaria. E você falou, não, comprei. Meu Deus, assim. Assinem isso, ó. Thaís trabalha na IBM também, tá? Junto comigo. Pode pagar o Pro, tá, Thaís? Não tem desculpas. Não sei. Por favor. Enfim, a gente tem enfim, a gente está usando a biblioteca do Google para fazer a geração, tá? E uma das coisas legais que a gente consegue colocar aqui, ao invés de você colocar no seu prompt, pelo amor de Deus, responda em um JSON sem 3 aspas, desse formato aqui, você passa um modelo do PyDent aqui normal, do Python, e o próprio Google faz essa restrição para você, na hora, por baixo dos panos aqui. Ele mesmo garante que a LLM responda no formato correto. Então, por isso que a gente fez essa definição de model ali, para garantir que na hora que eu for fazer o passo dessa resposta da LLM na minha função ali, ela vai ser do formato com que eu espero, para não quebrar o nosso código, tá? Se você está usando o Google ADK, usualmente, caso a LLM retorne um formato que não é o esperado, ele vai quebrar o código. E aí você tem que fazer o tratamento desse erro. Cabe a você fazer o retry, né, desse LLM. Então, eu defini essa helper aqui para mim e eu vou começar. Olha como é simples, gente. Você pode adaptar isso, melhorando esse prompt com específicas, enfim, que você sinta necessidade, mas é muito simples. Você vai simplesmente passar por todos esses documentos e fazer a extração usando esse prompt aqui, que vai entrar para a nossa função helper ali dentro. E é isso. E ele vai te retornar. E aí você faz isso para cada grupo de documento ali do seu corpus principal. Coisas que podem variar aqui. Modelo que você escolheu, quantidade de conteúdo daquele doc principal, às vezes você pode dividir em 2. Linguagem do documento. Então, alguns modelos funcionam melhor em português, outros não, outros melhores em outras línguas. Se você está com um cliente asiático, às vezes nem sempre um modelo americano vai ser o ideal. Então, existem várias coisas que vocês podem mudar que vão garantir a qualidade aqui dessa nossa função e tudo mais. Depois que a gente tem, e aqui eu disse para vocês que a gente faz a execução da célula, e aqui embaixo tem o resultado, né? Nenhuma dessas aqui tem resultado, com exceção dessa, porque não tem mesmo que mostrar. Aqui tem. Então, a gente faz a exibição de um exemplo. Então, ele gera para a gente uma pergunta e uma resposta. Aqui tem mais algumas, ó. A gente pode fazer o teste. Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa, porém, lembra, eu juntei aqui no meu array, no meu dicionário, primeiro a extração. Depois, eu vou verificar se na minha extração existe falta de contexto, né? Ou seja, se os itens aqui, eles podem ser entendidos sem nenhum conhecimento adicional do meu corpus. Caso isso não possa ser feito, ele vai fazer uma reescrita dessa pergunta. Baseado em quê? Baseado no documento principal, na pergunta gerada na etapa anterior e na resposta gerada anterior. Então, eu passo isso aqui dentro também. E aí, uma vez que eu faço essa reescrita, eu estou chamando isso de verified aqui. Então, meu array está só melhorando, né? Está só ficando mais clean. Aqui dentro, eu já não vou fazer uso de nenhuma
do meu array anterior, né? Aqui eu gerei um dado e aqui eu enriqueci esse dado e guardei. Aqui embaixo eu estou gerando um dado novo, o de entidade. Lembra que a gente citou? Então, ele está identificando as entidades que estão presentes nesse texto. Aqui tem até um erro, ó, texto. Era para ser teste, falha minha, mas é compreensível. E ele vai gerar para a gente algumas perguntas baseadas em entidades, o que é essencial, né? Porque nem sempre aqui em cima, mesmo com todo o contexto necessário para que aquela pergunta seja respondida, eu vou ter todos os dados possíveis daquela entidade, né? Daquele item, daquela pessoa, características e tal. Então aqui eu faço essa geração aqui e tudo mais. E aí a gente junta agora todos os documentos, todos os tipos, todos aqueles documentos que a gente fez no nosso array principal, e aí a gente numera DOC 1, DOC 2, DOC 3. Aqui também é um ponto de possível gargalo, dependendo da quantidade e de como você está fazendo. Às vezes, você pode fazer clusterização dos dados e fazer isso em cluster, dependendo, né? E aí, enfim, que isso aconteça. E aí ele vai gerar para a gente algumas perguntas que podem ser entendidas como difíceis e que são baseadas em todos esses documentos ali que a gente está selecionando. Então ele gera para a gente também um grupo de perguntas e respostas. Por que a gente não está usando for aqui? Porque como a gente está aglutinando pouca coisa que a gente selecionou no nosso dataset, a gente consegue juntar isso tudo e mandar num one shot só. Mas você poderia fazer isso dividido, usando um for e dividindo, sei lá, de 50 em 50, 100 em 100, dependendo da quantidade de dados. Então, no fim, o que a gente tem para fazer o treinamento? As questões que foram extraídas e verificadas, enriquecidas, nomeadas por QA Verifier, as entidades extraídas e as perguntas across os documentos, né? E é isso que a gente vai usar para poder fazer o nosso treinamento. Aqui embaixo, a gente só formata eles no formato que a gente precisa para poder treinar, tá? E aqui está uma exemplificação, né? Então, qual é o prompt? Talvez esse e a resposta essa, baseada no que a gente tem ali dentro, né? E aí depois a gente começa o nosso processo. Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Não. Boa. Então a gente vai fazer o treinamento. Então isso aqui você pode fazer de outras formas, da maneira com que você queira. Se quiser fazer um treinamento total nos pesos, você pode fazer, tá tudo bem. O modelo que a gente vai usar é esse aqui, 1 bilhão de parâmetros, Gemma 3, um modelo muito bom. E aí a gente vai mostrar que a gente quer fazer usando o LoRa, e a gente define aqui o nosso rank, que no nosso caso é 4. Quanto maior o rank, mais tempo também vai demorar para treinar, né? Pensa que quanto maior o rank, mais pesos, mais multiplicações a gente vai precisar fazer aqui para obter os pesos finais, né? Os pesos resultantes. Aqui é uma função, são só os dados que a gente precisa para poder fazer o nosso treinamento. Isso daqui você pode mudar, se você quiser. A gente está usando o Adam, que é clássico também, mas você pode mudar isso daqui, caso você sinta necessidade. Existem vários outros hiperparâmetros que a gente chama, esses parâmetros aqui que são configuráveis, né? E cada um deles tem um resultado diferente para a gente na execução final. Então, você pode fazer a mudança, treinar, justamente porque você pode segmentar uma base pequena. E aí depois você faz o treinamento. Mais uma vez aqui são hiperparâmetros que você pode mudar também. E se você colocar mais de uma época, ele vai descendo aqui as linhas e aí treinando. E ele mostra para a gente a quantidade, a perda em cada treinamento desse. Você quer, quando você faz isso, que a sua perda seja a menor possível. Então a teoria é que, à medida que as épocas vão avançando, né, que são só sequências de treinamento com a base toda,
que a gente chama de época, o loss ele vai diminuindo também, né? Isso significa que a gente tem um modelo muito acurado. Mas se você treinar por muitas épocas, pode ser que o loss diminua e de repente ele comece a aumentar de novo. É matemática, né? LLM é probabilístico. Então, no fim do dia, é, é probabilidade matemática. Então, vai muito do treinamento, vai muito da experimentação, de usar valores que são comumente utilizados para o seu domínio, para o problema que você está resolvendo. E aí, como é que fica o nosso pipeline principal, né? A gente vai fazer uma definição aqui de uma função auxiliar que vai fazer a query para o nosso modelo que a gente acabou de treinar, né? Então, a gente está aqui usando o Gemma LLM, que é justamente a que a gente fez o fine tuning em cima, né, através dessa função aqui, ponto .fit. Por que ele está fazendo LoRa? Porque a gente definiu lá dentro o ponto enable LoRa, definiu o rank e tal. Então, está tudo aqui dentro dessa variável. E dentro dela mesma, a gente usa esse ponto generate. Olha que legal. A gente usa o ponto generate, coloca o nosso prompt e a quantidade de caracteres que a gente quer retornar também. E aí a gente retorna essa string aqui para o nosso modelo principal, né? Então, a gente tem aqui uma outra função que vai fazer uma query. Que vai pegar a nossa query principal, vai fazer a quebra dessa query em algumas outras queries menores, para que assim a gente possa chamar o nosso modelo que a gente fez o fine tuning. Então, você poderia fazer uma query só para o modelo que você fez o fine tuning e ter esse resultado. E aí vai dar criatividade e vai dar técnicas. Então, aqui você pega a query que foi gerada pelo modelo e você faz um split em algumas outras, baseado no que o LLM entender aqui, baseado nesse prompt aqui, e você faz a query dessas 3 queries splitadas e retorna as queries splitadas e o resultado para o modelo principal. Isso tudo são técnicas que a gente pode usar para melhorar. Então, percebam que a base é a mesma, a teoria em si é a mesma, mas a forma de aplicar é diferente, né? E aí, depois, o que a gente tem aqui é a resposta final, juntando o nosso prompt principal, etc., com todas as respostas que foram feitas, enfim, e a função que vai aglutinar isso tudo numa coisa só. E aqui, por último, a gente tem a nossa função de teste. Então, a gente vai fazer o teste com uma só, aqui do nosso doc principal, e ver se a resposta está coesa com o que a gente tinha originalmente. E aqui ele vai fazer o log. E eu terminei faltando 1 minuto. E eu tentei correr. Mas eu acho que deu certo. Há tempo ainda. Assim, a sala vai expirar em 3 minutos. Mas não tem problema, porque se qualquer coisa a Thaís cria um outro Meet e a gente vai lá só para fazer as dúvidas finais. Então. Quer fazer? Como é que entendeu? Ó, eu vou responder aqui, ó. Vamos ver se não responde tudo. Meu LinkedIn mando. Por que eu usei o Jax, Daniel? Porque eu quis puxar saco do Google. Mentira, porque é muito eficiente também. Mas sim, porque eu como GDEL, gosto de usar as tecnologias deles lá, porque a gente tem metas de contribuição na tecnologia. Mas o framework é muito bom. E muitas pessoas usam em ambiente produtivo, é excelente. Então, vou entrar aqui no Meet novo, caso alguém queira mandar mais alguma coisa. Pra gente finalizar, a gente tira a fotinha também para vocês postarem no LinkedIn as fotinhas. Então, Então, aqui, um minutinho.
Aí, se alguém fez pergunta antes também, quiser fazer novamente, porque a gente perde o histórico do chat, né? Aí fiquem à vontade. Quando de prova é que eu posto muita coisa, mas eu tô achando aqui, peraí. Ah, de boa. Aqui, ó. Eu estava falando do Knicks, mas tem a definição aqui, se eu não me engano. Cadê realmente? Aí detalha, tem todos os benefícios e tal do Jack, né? Mas muito bom. Imagina, obrigado vocês pela presença numa sexta-feira à noite. Sei que é meio insalubre, então parabéns a vocês aí. É isso. A gente que agradece, Pedrão. Muito obrigado. É o que a gente sempre fala, né? Tipo, só de quem tá aqui assistindo sexta-feira à noite, podia estar no rolê, na resenha, já é muito bom. Aí a gente também acaba sempre gravando, disponibilizando no YouTube. Aí normalmente tem muita gente que assiste depois, algumas até mandam uma mensagem depois também. Então, caso alguém te mande mensagem no LinkedIn, muito provavelmente seja por causa disso. Mas a gente agradece aí o tempo que você disponibilizou, o conteúdo muito fera, Imagina, Pedrão. Tamo junto, meu amigo. Valeu. imagina.